Boa noite, professores e professoras do Ecossistema Ânima. Estamos aqui hoje em mais um Antessala Docente, hoje com um tema extremamente importante, vou contar já já para vocês. Eu sou professora Daniele de Oliveira, integro a formação docente da Academia de Talentos, sou uma mulher branca, cis, estou com os cabelos presos no rabo de cavalo, estou com uma blusa branca e um colazinho dourado. Meu fundo de tela é o fundo da Academia de Futuros Acadêmicos, que vem aí num tom lilás, azulado, com alguns círculos aí ao redor aí desse plano de fundo, dando aquela ideia, né, de produtividade que a Academia de Futuros Acadêmicos traz para a gente aí. E aqui comigo hoje está o meu parceiro de jornada, o Homero Nunes. Dá um oi para a gente aí, Homero. Olá, professores, professoras, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais este Antessala Docente. Meu nome é Homero Nunes, sou um homem branco, de meia idade, com cabelos e barbas grisalhos, mais para brancos, assim. Estou vestindo uma camiseta preta, atrás de mim também o fundo aqui dos futuros acadêmicos. Vai lá, Dani. E hoje aqui conosco nós vamos dividir esse Antessala Docente com a professora Josefa Gomes de Farias, professora que integra a Academia de Talentos junto conosco, que vem contar um pouquinho para a gente sobre um novo programa super inovador, disruptivo que a gente está trazendo aí, que é o perfil inicial do estudante. Professora Josefa, seja bem-vinda. Vamos começar esse bate-papo. Boa noite, professores, professoras. Boa noite, Dani, Homero, Rodrigo. Eu sou Josefa Gomes de Farias, uma mulher branca, cis, de cabelos quase pretos, cabelos escuros, bem curtinhos. Eu estou vestido uma blusa colorida e tendo ao fundo, né, como a Dani já descreveu, né, o fundo do Futuros Acadêmicos. E aí a gente está nesse programa muito empolgados, né, sobre o projeto O Aluno Ingressante, tá? E aí que é uma ideia inovadora e disruptiva no sentido de que esse programa ele pretende realizar o sonho de todo professor, que é entrar na sala de aula conhecendo o aluno. Então, quem é esse meu aluno? Mas não um aluno virtual, o aluno ideal. É o aluno de verdade, aquele aluno com suas histórias, né? Aquele aluno com um repertório que a gente sabe que é diverso, né? Então, aí a gente tem a possibilidade, com os dados desse projeto, né, desse programa, descobrir quem são realmente esses nossos alunos, né? Então, nós temos dados de ingresso desses estudantes. Esses estudantes, 70% dos nossos estudantes, né, do ecossistema Ânima, eles entram usando os dados do Enem. E esses dados contam histórias sobre esses nossos estudantes, né? Então, quem são esses nossos estudantes, o que eles sabem, o que eles não sabem. E aí, a gente, em vez de saber, de achar, de intuir, a gente pode conhecer, na verdade, quem são esses nossos alunos, né? Então, é só clicar lá e descobrir quem são eles, né? E aí a gente... Ah, tá bom, mas a gente não vai fofocar da vida do aluno, porque os dados do Enem não trazem fofocas sobre os nossos alunos, né? A gente traz dados sobre o aprendizado. Ou seja, o nosso aluno ele tem dificuldades nas competências estruturantes, né? Então, de leitura literal, né? Então, o que a gente pensa... Eu sou de linguagem, tá, gente? Então, a minha base é a leitura. E aí, os nossos alunos, a gente avalia a competência leitora, né? Então, assim, eu acho que todo mundo já é consenso que a leitura ela se dá em três níveis, né? Então ela vai primeiro a leitura literal, que é a leitura que o texto ele vai o processo de decodificação do texto.
E aí, a partir dos dados do texto, os alunos eles vão nesse processo de leitura. Todo mundo faz assim. Esse processo de leitura, a segunda etapa é a chamada leitura inferencial, em que o leitor ele pega esses dados que estão no texto, que são as palavras, e ele realiza inferências, ou seja, deduções, ele vai deduzindo. E ele vai deduzindo a partir de dados. E aí, esse processo de leitura, em que você pega o texto, você decodifica o texto, e você vai inferindo informações sobre o texto, ele é a base da construção do pensamento lógico. Então, assim, o pensamento matemático é fundamental, mas a leitura, ela constrói esse processo de linearização. Então, de um dado, eu concluo, certo? E aí, esse processo, né, de realização de inferências é a construção do pensamento lógico. E aí, o terceiro ponto é a leitura crítica. Então, os dados do Enem trazem em que pé os nossos alunos estão, os nossos estudantes estão. Então, quantos deles ainda estão naquela leitura mais literal, no processo ainda de decodificação, de entrar no texto e de encontrar as informações no texto? Ou esses nossos estudantes, eles estão lá, mas eles conseguem realizar aquela etapa de eu deduzo a partir daqui, né? Então, assim, eu encontrei informação e essas informações me permitem realizar essas inferências, né? E aí, e ele está onde mais? Além disso, ele pode avançar para o pensamento crítico, né? Que é aquele raciocínio lógico, e aí ele vai deduzindo, e aí ele vai inferindo e avaliando as informações e fazendo a relação com o mundo. E aí essas são as competências estruturantes, e esse programa consegue mapear e entregar para o professor, né, quem é esse aluno. Então, o professor consegue ir lá num dashboard, no BI nosso, que é a nossa base de dados, ele pode entrar lá, ele pode olhar a sua turma e ele descobrir esses nossos alunos que estão lá mesmo de verdade no nosso dia, eles estão que nível desse processo de leitura, né? Eles estão ainda nesse processo ainda de decodificação do texto? Ou ele já avançou? Quantos dos nossos alunos eles estão lá naquele processo de pensamento crítico e que aí eu vou estimular para ele voar, né? E aí eu sou muito apaixonada por isso, né? Porque você consegue saber como você vai estimular aqueles nossos alunos. Então, assim, se 70% da minha turma está nesse nível ainda, né? Então, como eu vou, na minha aula, estimular para que ele consiga ir para a etapa, né, para a etapa seguinte. E aí eu consigo medir também no decorrer quanto ele avançou, né? Quanto ele avançou. E aí eu José, já chego conhecendo. eu estou esperando você respirar aqui para te perguntar, mas você está Porque eu entregando sou tudo, tá vendo? muito apaixonada pelo tema. Entrega tudo. Muito bom. Não tem mais nenhuma pergunta, né, Homero? A gente pode já Já fechar e respondeu tudo que encerrar. eu ia perguntar, tá vendo? Bom, mas eu tenho uma pergunta aqui para a gente voltar um pouquinho, tá? Eu estou falando isso porque você já avançou, mas eu queria começar lá no comecinho mesmo. Bom, nós todos aqui somos professores e muitas vezes a gente entra numa turma e a gente fica um pouco perdido. A gente não conhece muito bem os alunos que nós temos. E muitas vezes nós mesmos fazemos inferências, como usando o termo que você usou aí, muitas vezes a gente chuta pelo comportamento de um aluno, pelo que eu considero de alguns alunos que eu percebo ali, algum nível da turma. Claro, eu posso avaliar, eu posso trazer para um debate e tentar chegar ali para perceber qual é o nível daqueles alunos que eu tenho. Mas muitas vezes fica no achismo, né? Eu acho que essa turma é muito boa, eu acho que essa turma não é legal. Ah, meus alunos, eu vejo meus colegas falando, tudo, meus alunos são péssimos, sabem nem ler direito, tá? Essas coisas. Mas muito no achismo. O que nós estamos falando aqui é de um programa que parte de uma análise de dados, a partir de uma prova que avalia o ensino médio em todo o país, ou seja, o Enem, e a partir desses dados, do desempenho desses alunos, por exemplo, no Enem, eu começo a conhecer melhor esses meus alunos, mesmo antes de eu entrar na sala. Eu posso olhar aqui para uma turma minha e perceber que aqueles meus alunos têm mais aptidão para leitura ou maior dificuldade, dependendo do que eu consigo ver ali.
Isso influencia, por exemplo, nas aulas que eu vou montar com eles e também nas avaliações que eles vão fazer comigo, não é isso? Eu estou indo no caminho Isso, certo para entender esse processo? certíssimo, certíssimo. Então, os professores eles passam a conhecer os alunos a partir de dados. E quando Uhum, eles conhecem os alunos a partir de dados, a gente deixa o achismo de lado, o que eu acho a respeito daquela turma, e passo a conferir, por exemplo, as porcentagens que eu tenho de alunos que têm uma maior dificuldade de leitura, por exemplo, aqueles que têm uma facilidade um pouco maior e aqueles que dominam, né? Claro, cada turma vai ter isso. E eu consigo também dosar a partir daí como que eu vou planejar minhas aulas para essa turma, né? isso, isso. Muito, gente, eu estou falando isso aqui porque eu já aprendi um tanto com a Josefa, tá? E eu estou tentando falar o que ela disse de outra forma aqui também para nós. Mas esse é um programa muito legal. E ele está disponível para todos os nossos professores que trabalham, por exemplo, com alunos ingressantes? Sim, sim. E aí nós temos um site e esse site ele tem os materiais e qualquer professor pode, né? Então, qualquer professor, não só os ingressantes, viu? Só que assim, os ingressantes, nós temos os nossos dados, eles estão são sobre os alunos ingressantes, né? Então, mas no decorrer, então, por exemplo, no próximo semestre, nós teremos dados sobre os alunos que estão no segundo semestre e dados sobre os ingressantes do ano que vem. Então, esses dados estão lá, então, os professores ingressantes, eles podem, né, e eles têm acesso ao dashboard, né, ao BI lá com a turma dele. Então, ele entra, ele vai clicar na turma dele, ele vai fazer o filtro. Então, todo o passo a passo tem no nosso site com os materiais do programa, né? Então, ele vai lá e ele vai navegar. E ele tem também a possibilidade de suporte nosso, né? Então, ele não sabe como navegar nesses materiais, então tem um suporte nosso que vai estar ajudando, né? Então, nós temos José, guias. Fala, Dani. também estou curiosa aqui com algumas coisas, né? Que eu também a gente vai aprendendo e vai ficando um pouquinho curiosa aí com alguns aspectos desse programa. Eu sei que nessa pesquisa e nesse levantamento que vocês fizeram junto ao Enem, junto aos perfis, né, dos ingressantes, vocês criaram aí a partir dessa investigação das competências estruturantes, vocês criaram alguns perfis, definiram alguns perfis que caracterizam os nossos estudantes a partir dessas competências estruturantes, né? Da potência que cada aluno tem, de cada competência dessa, que é extremamente importante para que ele adquira as competências profissionais, que vai formar ele dentro do curso que ele escolheu, né? São competências, Sim, por isso que sim. elas levam esse nome, né, de competências estruturantes, porque elas são base para outras competências. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, quais são esses perfis, como é que o que é que esse perfil pode significar para nós, professores, quando a gente está lá olhando para o dashboard, olhando para o site do perfil do ingressante, e como a gente pode trazer isso para a nossa sala de aula. Então, muito boa pergunta, Dani. É que é assim, a gente mapeou, essas são as competências estruturantes que são fundamentais para o desenvolvimento da carreira. Então, é assim, o Enem, ele mapeia as competências e as habilidades que são esperadas que ao final da educação básica tenham sido desenvolvidas. E por que que elas são estruturantes? Porque ela capacita o indivíduo o exercício, né, a aprender novas habilidades que são as profissionais, certo? E aí, claro que existem outros. O Enem ele avalia o conhecimento não só de leitura, né, da compreensão leitora e escritora. Ele avalia essas competências como o raciocínio lógico, como o pensamento crítico, e essas competências elas são fundamentais para que o indivíduo consiga aprender de forma satisfatória e que ele não seja somente um repetidor de conteúdo, certo? E aí a gente mapeia 5 perfis, né? E esses perfis eles vão
desde o primeiro lá, que é esse perfil ainda desbravador, né, que ele está em contato, que esse perfil ele é um perfil que tem a compreensão da taxonomia de Bloom lá no conhecer e o compreender. Então, ele é um indivíduo alfabetizado, mas ele está ainda numa primeira etapa do processo de letramento. Ou seja, ele consegue ler, ele consegue compreender o que ele está lendo, tá? Mas ele não vai muito além disso. Não vai muito além disso, tá? E aí ou seja, ele está no processo de decodificação. Como é que o professor pode, na sala de aula, estimular esse aluno para que ele se desenvolva? Essa é a grande sacada, né? Então, assim, não é só fazer por fazer, não é só o professor saber que ele ali tem os alunos naquele perfil, mas ele pode, por exemplo, criar avaliações em que ele vai, tá bom, eu vou fazer uma avaliação mais simples para que ele consiga fazer e se dar bem na prova? É isso? Eu vou criar questões que ele consiga fazer? Não, não é isso. É isso também, mas não é só isso. Então, ele aprendeu, mas muitas vezes, na hora da prova, ele não sabe mostrar o que ele aprendeu. Por quê? Porque ele não conseguiu interpretar o enunciado da questão, ele se perdeu no meio da resposta, tá? Então, assim, e o grande gancho então eu vou nivelar por baixo. Não é isso. Eu não vou fazer uma prova para que o meu aluno desbravador consiga passar sem saber. Não é isso. Eu vou estimular o conhecimento dele para que ele, com esse estímulo, ele passe para o perfil seguinte, que é o perfil do aprendiz, que é aquele que aprendeu e sabe que aprendeu. E aí ele dá o passo seguinte, entendeu? Aí eu vou elaborar uma prova em que 60% das minhas questões sejam questões que esse perfil consiga responder. Não é que assim ele vai responder sem saber, sem ter o conteúdo. Ele vai ter o conteúdo e eu vou descobrir se ele aprendeu o conteúdo. Aí eu vou e faço mais 20%. Sabe aquele nivelamento das questões? Tantos por cento fácil, médio e difícil. Só que esse fácil não é um fácil no sentido de que sem ele aprender, ele consegue fazer. Não, é um fácil. O enunciado ele é mais simples. Então, no caso da A1, ele tem as questões discursivas. Ele vai fazer uma prova em que os enunciados e os comandos eles sejam mais diretos, certo? Então, o professor vai usar cite, enumere, aponte, certo? Para que o aluno ele vai mostrar que ele aprendeu o conteúdo, mas ele vai mostrar isso, as questões elas são organizadas para que ele consiga mostrar esse nível de conhecimento, tá certo? Então, esse 60% da minha prova vai ter esse tipo de questão, que é o que a taxonomia de Bloom fala do conhecer e o compreender. Aí, os outros 20% eu vou mais que avance um pouco mais. Então, ele não vai só cite, enumere e tal, mas vai para o explique. Percebeu que o explique ele tem um nível de complexidade maior do que o cite, do que o aponte, do que o enumere? Então, ele vai e você pede para ele explique. E aí, os outros 20% você vai organizar com enunciados mais complexos, porque são esses outros do nível mais complexo que você vai já solicitar questões do tipo que ele relacione, ele faça comparação, ele aponte possíveis soluções, ele analise situações, problemas. Então, eu vou ter uma prova que me permita diferenciar os níveis de aprendizado da minha turma. Agora, se eu vi lá no dashboard que essa turma ela tem 70% no nível. Normalmente, a gente olhando o dashboard, normalmente o miolo todo está no nível do aprendiz, que é aquele que está no segundo, né? Que ele já consegue ir para o explique, tá?
E aí um pouquinho está no nível lá do CIT, do Enumere, né? E às vezes a turma nem tem aquele do nível mais, né, explorador, do nível que vai lá e corre sozinho, certo? Então, às vezes, aí você vai elaborar uma prova com níveis de complexidade que você só vai confirmar aquilo que você já sabe, né? Então, é isso. Então, não é assim, eu vou fazer uma prova para que eles passem. Não. Eu vou fazer uma prova para que eu consiga distinguir. E, claro, que isso só funciona se durante a aula você for desafiando esse aluno que está nesse nível, né? E você vai desafiando para que ele passe para o nível seguinte, né? E assim, eu me empolgo, né? E eu fico falando, falando, falando. Mas é Mas fez sentido isso que eu muito falei, interessante. Dani? Que Ah, assim, isso é muito não é legal, sabe, José? Não deixar ninguém para trás, né? E não nós não deixar queremos ninguém para deixar ninguém para trás, trás. né? E assim, e não é nivelar por baixo, não é. Não é. Só é nivelar por baixo que você fizer uma pergunta que 100% responda. Que mesmo quem não assistiu a sua aula responda. Isso sim é nivelar por baixo. Agora, se você quer, né? Você identificou o que que você quer medir na sua avaliação, se ele sabe ou se ele não sabe, né? Então você organiza as questões nesse sentido. Então a É, gente e eu tô, percebe, ô, perdão, né? Dani, perdão. Eu tô imaginando aqui, né, quando a gente pensa na nossa A1, muitas vezes a gente pensa num formato de duas questões, né? Uhum. Discursivas, esse tipo de coisa. Mas eu sempre lembro que na elaboração eu posso colocar numa mesma questão níveis de complexidade diferentes também, tá, Perfeito, gente? Eu Melo, coloco, por exemplo, perfeito. considerando o texto, tal, ou tal contexto, né? Responda. Aí na letra A eu peço um tipo de coisa, na letra B eu peço outro Uhum. tipo de coisa. Isso é um padrão que, inclusive, o ENAD pede para nós, né? Quando a gente Isso. olha as questões discursivas no ENAD, a maior parte das questões do ENAD hoje vem desse jeito. Ela coloca letra A e letra B e níveis de complexidade diferentes na letra A e na letra B e pontuação também, né? Dependendo do Sim. que o próprio ENAD vai dar como pontuação. Então, para nós também vale a mesma coisa, tá, gente? A gente pode colocar em duas questões níveis de dificuldades diferentes e eu posso pedir numa mesma questão isso também, de modo que eu possa avaliar esse meu aluno. É muito José, Isso. interessante. Dani, desculpe, você ia perguntar, depois eu faço a minha pergunta. Vai lá. Não, eu ia só falar, complementar aí, Homero, só como é interessante ver como esse programa ele traz uma ideia de que a gente também pode acompanhar o amadurecimento desse aluno dentro desses perfis, né? E como isso nos ajuda, dentro dessa perspectiva, por exemplo, da avaliação, a enxergar os nossos alunos de uma forma mais clara e a entender de que forma a gente contribui para que eles alcancem as competências. Tanto que ele desenvolva essas competências estruturantes ao longo da formação, como eles alcancem as competências e habilidades da formação dele, profissional, de uma forma muito mais direcionada, de uma forma muito mais prática e com qualidade quando a gente desenvolve esse olhar a partir das competências estruturantes. Perfeito, isso mesmo, Dani. E claro, né, José, a gente pensa assim, a gente pensa que, poxa, competências são muitas. O Enem também ele avalia muitas, e nós também avaliamos muitas. Nós estamos chamando de estruturante, a Dani explicou aqui, né? Estruturante porque ela permite que outras competências sejam desenvolvidas a partir delas. E a gente nota também uma diferença de níveis em relação às próprias competências estruturantes. Eu estou pensando, estou falando aqui, gente, porque eu já vi o dashboard, tá? Eu recomendo que todo mundo, o mais rápido possível, o mais cedo possível, comece a navegar por lá para ver também. E quando a gente fala de raciocínio lógico, às vezes nós temos uma diferença um pouquinho maior ainda, né? Nós temos a questão de leitura e interpretação de texto e também de raciocínio lógico. E eu estou imaginando aqui que a de raciocínio lógico também ela é estruturante para que outras sejam desenvolvidas. A ideia é que a gente passe também a avaliar esse aluno nesses dois tipos de competências, né? Ou seja, que eu possa montar uma prova, imaginando essas duas coisas. De um lado,
interpretação, leitura e interpretação de texto, e de outro lado, o raciocínio lógico. É, a pergunta é bem assim mesmo, né? A ideia é que a gente faça avaliações diferentes e que a gente possa trazer as coisas ou misturar as coisas. Como que a gente imagina isso? Como que a gente vai olhar para esses dois tipos de competências ao mesmo tempo? Qual que é a ideia? A ideia é que tudo tem a ver com o seu objetivo, né? Com o seu objetivo na aula, né? O seu objetivo de aprendizagem, o seu objetivo ao, a- ao ativar, né? Então, você está preparando uma aula, você vai avaliar o seu aluno, e aí você não quer só descobrir se ele sabe ou não sabe. Você quer descobrir que relações ele consegue fazer, certo? Que conexões ele consegue fazer com a realidade que o cerca e com as outras disciplinas, porque ele está ali para uma formação global, ele não está ali para formar uma linha de conhecimento, né? Então, quando você vai fazer uma pergunta numa avaliação como a discursiva, por exemplo, e aí você vai fazer a pergunta para saber se ele sabe, certo? Só que assim, qual é o seu objetivo maior ali? É descobrir que ele sabe ou descobrir que conexões ele consegue fazer? E aí eu gostei muito da sua ideia desse tipo de pergunta, né? Em que você, numa mesma pergunta discursiva, você pode organizar e você pode fazer uma hierarquia, né? E aí você vai primeiro na A, se ele sabe o conceito, na B, se ele sabe diferenciar esse conceito com outro conceito, e no final, se ele consegue fazer uma leitura crítica, né? Se ele consegue fazer a crítica daquilo. E aí, fazer a crítica não é fazer, né, falar mal ou falar bem, mas é sim que conexões ele consegue fazer com a realidade, né? Como é que ele se posiciona? E aí você não quer saber, na verdade, se ele tem o domínio do raciocínio lógico. Você quer saber se ele consegue fazer essas conexões e fazer essa realização, né? Você transpõe do conhecimento em si para o mundo e ele se posiciona em relação disso, né? Em relação a isso. Então você não quer, não, meu aluno quer descobrir que ele tem um raciocínio lógico. Não, eu quero saber se ele consegue fazer a relação. E ele só vai conseguir fazer a relação se ele tiver o processo do raciocínio lógico. Se ele não tiver, se em algum momento tiver uma lacuna, ele não vai conseguir fazer essa ponte, né? Esse salto. Ele vai ficar com o conteúdo pelo conteúdo, né? E aí, essas competências estruturantes, elas são fundamentais, porque no ensino superior é fundamental que o aluno consiga fazer essa ponte, não é? Sem essa ponte, o conhecimento ele se esgota em si, né? E ele não consegue. Imagina, ele aprendeu e para quê? E aí no final, quando você vai fazer a pergunta para que ele aprendeu aquilo, se ele não conseguiu fazer esse salto do raciocínio lógico, do pensamento crítico, o conhecimento ficou parado ali, estanque naquele lugarzinho e não avançou, né? E não fez. E aí, só retomando para ver se eu respondi mesmo a sua pergunta, Não, respondeu e foi ótimo, viu? e por que que é assim, né? Então, assim, eu não quero saber se ele tem o raciocínio lógico, eu quero saber se ele consegue, aplicando o raciocínio lógico, fazer aquilo que eu quero que faça sentido, né? Porque ninguém vai ali, né, ensinar só para aquilo que eu quero que ele saiba isso. Não, ele saiba isso para fazer outras coisas, né? Fazer outras coisas. A ideia é acompanhar esse aluno também ao longo do tempo, assim, porque você falou não só os iniciais, né, os ingressantes, mas também os veteranos, no segundo período, depois, assim, qual que é a ideia de acompanhamento desse aluno? Nós estamos falando o quê? Que é a nota do Enem que vai estar disponível para alunos do segundo, do terceiro período, ou a ideia é que a gente vai acompanhando esse aluno com o tempo? Ou é o A ideia, professor que vai fazer esse acompanhamento? Ah. assim, a ideia é que a partir de agora, a partir de então, né, assim, nós temos esse marco que vai ser um marco fundador numa história que é eu consigo ano que vem
tem os meus alunos veteranos, eu tenho os dados dele, né? Então, os dados dele, posso fazer o cruzamento com o dado do desempenho dele, e aí eu posso contar a história. Imagina, esse aluno que começa, e aí ele, quando ele terminar, os dados da evolução dele que nós teremos, né? E nós poderíamos mostrar para ele, olha como você chegou e olha quanto que você caminhou. É bonito, dá, né? Porque assim, a gente tem isso, a gente sabe disso, o objetivo é esse, né? Que ele caminhe, que no final a gente aplauda e fala assim, oh, yes, né? E vocês são maravilhosos. E aí eu vou ter dados sobre isso, né? E aí os alunos novos, e aí eles vão entrando, mas a gente vai conseguir acompanhar isso, né? E seria muito legal, e aí é uma meta para o futuro, que o professor ele consiga acompanhar a evolução do aluno por todo. Então, aquele meu aluno que ele entrou com o perfil desbravador, sabe? Ele agora avançou, olha, quanto que o caminho que ele percorreu, né? E como foi esse caminho e como é bonito esse caminho, né? É isso. Quer mais uma, Dani? Vai lá. Muito interessante isso. E aí eu penso no seguinte: a gente tem um dashboard, né? A gente tem um universo de dados para navegar e para trazer para a gente informações que vai subsidiar a nossa atuação em sala de aula, de certa forma, com os nossos alunos. E aí eu estava navegando por esse dashboard e eu percebi que é possível a gente olhar para a nossa turma, olhar a porcentagem de perfis dentro da nossa turma, então quanto a gente tem de desbravador, quanto a gente tem de especialista, né? Quanto a gente tem de aprendiz, de protagonista. Então, conta um pouquinho para a gente, Josefa, como é que esse dashboard foi pensado e como a gente pode utilizar ele, né, para dar suporte a esse pensar na avaliação de acordo com o perfil, né, a gente olhar para a forma como a gente trabalha a nossa sala de aula também, para estimular o desenvolvimento dessas competências estruturantes também. Conta aí para a gente um pouquinho desse dashboard. A história sempre tem uma história, né? Sempre tem uma história. E aí, essa história é que é assim. A gente tem grupo, né? Então, assim, mas por que que foram 5 perfis e não 4, né? Porque, assim, a gente costuma sempre, na hora que a gente vai construir uma rubrica, a gente já sempre acaba construindo em 3, que é o sabe pouco, sabe mais ou menos e sabe muito. E aí a gente pensou em intercalar entre esse sabe pouco, sabe mais ou menos, um outro, né, um outro perfil aí, que ou seja, é aquele que conseguiu sair do processo de letramento, né? Então ele já é um indivíduo letrado, mas ele não tem ainda, né, a malícia e o manejo, né, da leitura. E aí quando a gente fala de leitura, fala, não, mas é só competência leitora? A competência leitora ela é fundante, né? Ela é a estrutura básica. E aí sim, ele está no processo de decodificação, ele sabe ler, ele sabe compreender, mas ele não vai muito do compreender, né? Ele não vai muito além do compreender. Ele não consegue fazer essas relações, né? Então, assim, aí ele saiu, não, tem esse que está nesse compreender, tem aquele que saiu desse compreender e já começa a fazer, então ele consegue perceber que um elemento do texto ele permite a conclusões, né? Se eu só chego a conclusões se eu pegar aquele dado, né? Então, ele é aquele que sabe que a história está lá, mas ele não sabe muito o que fazer com essa história, tá? E aí, a gente, olha, eu não decorei todos os nomes ainda, né? Eu decorei todos os nomes. Então, a gente tem esse perfil, e aí, esse é o quê? O perfil desbravador, né, É o Dani? desbravador, né? O aprendiz, o explorador. E aí, o Especialista. seguinte, aí a gente tem o aprendiz, né? O aprendiz é aquele que já reconhece
por exemplo, que o texto conta uma história, que ele traz dados e que ele pode dizer coisas que não estão ditas no texto, mas que você pode inferir. Então, você pode chegar, né? Mas ele não faz isso com muita primazia, né? Então, ele precisa que você aponte no texto. Então, por exemplo, perguntas que você pode fazer para o aprendiz, para ele ter autoconfiança de saber que as informações do texto permitem inferências. Então, você pode fazer afirmações do tipo: o texto diz isso. Busque no texto elementos para confirmar essa afirmação. Então, você está caminhando no processo de interpretação do texto, é interpretação, é inferencial ainda no começo. Então, no primeiro você vai e pergunta do que o texto fala, né? O que o autor diz sobre tal conceito, certo? Então, no primeiro você vai fazer esse tipo de pergunta, porque você vai ver se ele compreendeu o texto mesmo. Tá certo? Aí, no segundo que eu aprendi, você vai fazer pergunta do tipo: o autor diz isso. Que elemento do texto permite que eu afirme isso? Então, percebeu que ele vai voltar para o texto, ele vai buscar no texto elementos que provem aquela ideia. Então, você vai fazer esse tipo de pergunta para ele, ok? Ou então você vai fazer pergunta: o que que o autor fulano de tal diz sobre tal conceito? Ele vai pegar e ele vai escrever o que o autor diz, né? Então você está ainda no conhecer, no compreender, no lembrar. Isso no primeiro, né? Nesse primeiro nosso desbravador. Para o aprendiz, você vai seguindo a ideia do Homero. O autor disse isso, certo? O que você interpreta, né, do que o autor diz, certo? Aí você vai perguntar o que que seria esse nível, né? Então que ele está lá mais. Qual que é o número do terceiro mesmo? Eu estou fazendo isso aqui, o método para Terceiro, fixação. É o terceiro é explorador. O explorador. explorador, tá certo? Aí o explorador ele vai dizer o quê? Você vai fazer que tipo de pergunta? Você vai dar um conceito e você vai dizer, explique por que isso é desse jeito, certo? Ou então você vai dizer, explique e traga exemplos. Então percebeu que você já está avançando mais um pouco? E aí você vai pegando e vai conduzindo. Você vai conduzindo e você vai, na prática, construindo questões que você vai desafiando esses perfis todos, né? E aí você vai até chegar naquele, ó, vocês já ouviram falar, né, da literacia, né? Qual é a diferença entre o processo de letramento e o processo da literacia? A literacia é a sofisticação. O que que eu chamo de sofisticação? É saber que as informações elas estão lá no texto, essas informações elas estão todas e eu consigo fazer as conexões, eu consigo, inclusive, extrapolar daquilo que o texto diz, certo? E aí eu posso fazer a crítica à realidade com aquilo que o texto diz, né? E aí você vai, que tipo de questão você vai para esse, né? Que é esse, que é o expertise, o cara que está ali e você tem que desafiar esse aluno, né? Então você tem que chegar lá e você não pode dizer o mais do mesmo, certo? Então, senão ele vai sair dizendo que a sua aula é rasa, certo? Mas como é que você vai dar uma aula em que você consiga atender todas essas demandas e não ser rasa para que esse nosso aluno que está pronto para ser desafiado, certo? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer, Homero? Eu estou devolvendo agora a pergunta para você. Aham, pensou que só eu ia responder pergunta. Como é que Olha, você José, faria? eu gosto assim, sei lá, né? A gente pensa de diversas formas, mas eu gosto de dar desafios diferentes e eu gosto de colocar os alunos para trabalhar em conjunto, né? Um trabalhando com o outro, Uhum. um vai puxando o outro nessa coisa aí, um trabalho em pares, por exemplo, e dar desafios diferentes para os alunos também. Muitas vezes aquele que não está pronto vai achar que é É muito difícil, difícil. né? Mas dá a chance também dele começar a ser desafiado para outras coisas, ele perceber que ele precisa crescer. E muitas vezes, aquele que está pronto também vai achar as outras coisas mais fáceis, mas aí o ideal é eu ir dosando coisas diferentes
para uma turma que eu sei que é diversa, né? E aí você desafia. E você, Dani? Então, eu penso um pouco parecido aí com o Mero. Eu acho que a gente tem que sempre ir trazendo coisas que desafiem os alunos, né? Então, pensar em estratégias onde eu possa sempre puxar para que ele vá também avançando nessas competências, né? A ideia é que a gente, claro que a gente não consegue isso em um único semestre, mas se a gente pensar, né, que a gente pode olhar para esses dados, olhar para esses perfis, olhar os nossos alunos a partir disso e pensar que a gente pode, de certa forma, personalizar, né? Claro que existe aí um adendo, né, nessa personalização, mas que a gente possa trazer esse contexto mais próximo à realidade desses alunos é muito interessante. Eu olhei para o dashboard e eu percebi que está lá, quando eu consulto a minha turma, por exemplo, aparece para mim dizendo, né, a porcentagem de alunos com perfis desbravador, com perfil explorador, né? Então, isso é legal, porque na hora que a gente vai estabelecer as nossas estratégias didáticas, na hora que a gente vai pensar a nossa avaliação, a gente já pode olhar para o nosso aluno a partir desse contexto. Um professor até colocou aqui que ele trabalha muito, tenta trabalhar esses aspectos da competência estruturante com os alunos através da busca ativa. Foi o professor Wellington que colocou isso aqui. E ele percebe que muitos alunos ainda estão muito distantes, né, de alcançar, assim, vamos dizer, maiores habilidades nessas competências, principalmente quando fala da questão, né, do raciocínio, da interpretação. Então, isso é legal, porque de certa forma a gente já fazia isso, né? A gente já percebe o perfil da turma que a gente tem. Mas olhar para isso dentro de um dashboard, dentro de um rastreio mais ligado a dados e que traz para a gente vamos dizer assim, uma aproximação maior dessa realidade do aluno, isso dá para a gente uma segurança maior de que, olha, realmente o olhar que eu estou tendo é um olhar que faz sentido, então eu estou no caminho certo, vamos trilhando. E eu acho que isso vai ajudar a gente a semestre a semestre, à medida que a gente volta para essas turmas, né, que a gente pega essas turmas em semestres mais avançados, a gente perceber como é que essa turma está agora, né? O que é que ela alcançou ao longo dessa formação, o que é que a gente contribuiu. Claro que é um desafio grande a gente dirimir vamos dizer, falhas que não vieram do nosso contexto, mas vêm de uma formação de base. Mas a gente também não pode fechar os olhos para competências que são importantes para que a gente permita esse aluno avançar e construir outras competências. Né? Então, assim, eu tô super encantada. Não sei se os professores já tiveram a curiosidade de pesquisar, de investir uma atenção maior no site do perfil inicial do estudante, de visitar os conteúdos que tem lá, né? Tem a apresentação que conta a história toda aí do programa, tem o dashboard, tem inclusive material, gente, já preparado para vocês trabalharem com os alunos previamente a uma avaliação. Né? Então, vocês trazerem como esse aluno interpreta as questões, né? Como aquela questão que vai exigir dele vamos dizer assim, uma competência maior, como é que ele pode interpretar melhor, como é que a gente pode trazer isso na questão. Então, eu acho que tá bem interessante e que vai dar para a gente um fôlego importante para a gente, primeiro, construir questões mais próximas da realidade do perfil dos nossos alunos e também conseguir entregar para eles um conteúdo que faça sentido e que eles consigam absorver. Eu acho que esse é também é uma grande possibilidade dentro do programa, né? E O os professor materiais? Ricardo colocou aqui, ó, esse dashboard é muito bom, estou encantado, extremamente importante. Obrigada, Não professor é? Ricardo. Gente, nós já estamos no finalzinho aqui, tá? Os professores já estão se preparando para a aula aí, nós já estamos encerrando, tá? Podem ficar tranquilos. Josefa, vamos lá para Ó, as falas finais, por favor. falas finais é que, assim, no nosso material, né, que a Dani já fez o gancho, nosso material, ele detalha o perfil,
E aí você, nesse perfil, ele está dizendo que esse aluno, quais são os desafios para esse aluno, mas assim, eles chegam com um potencial, eles chegam com qualidades, e eles precisam ser desafiados, e eles são nossos, né? E eles entraram e a gente precisa fazer com que eles alcancem o sucesso que eles merecem, né? E que facilite também nosso trabalho. Tá? E os materiais estão lá no site, a Dani já falou, e os nossos plantões, somos muito orgulhosos e disponíveis para quem queira traçar esse caminho com a gente, né? Tem um E é espaço para isso. perguntas, viu, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser contribuir com alguma coisa também. Ô, José, assim, eu também, minha fala final também, antes de passar para a Dani para ela fechar, ainda na sua pergunta para mim aqui, porque depois, enquanto a Dani está falando, ainda já pensei em outras coisas, né? E a gente trabalha com os alunos também, não é só na avaliação, né, gente? A gente trabalha de diversas formas. Eu gosto muito, por exemplo, bom, eu sou um sujeito das humanas, né? Mas eu gosto muito de debates em sala, né? De passar um texto para os alunos, depois debater esse texto com eles, trazer isso, o que que você entendeu disso? Às vezes eu faço isso com filmes, tá, gente? Trecho de filme, essa coisa de ler a imagem, tá? Eu sou professor, por exemplo, de história da arte, estudo críticos, essas coisas assim. Muitas vezes eu gosto de trabalhar isso. O que que se enxerga aqui, né? O que que se consegue ver aqui e tal. É sempre muito legal, porque cada um traz uma visão diferente das coisas, mas isso a gente começa a trabalhar também a interpretação, como que as pessoas conseguem enxergar as coisas, ler as coisas, capturar o que aquele texto está dizendo, aquela imagem, aquele filme, sei lá. Isso é muito legal. Então a gente trabalha também, não só nas provas, né, mas de outras formas no momento que a gente está dando aula. Isso é muito legal. É verdade, Homero. E assim, né, o que é que eu percebo? Eu percebo que é um programa que vem trazer muitos benefícios, não só para o estudante, mas para o professor também, né? O professor Érico colocou aqui, sou da Medvet e gosto também muito de colocar eles para pensar, tá vendo aí, Homero? Todo mundo gosta de colocar os alunos aí para pensar um pouco, e é legal, né? Porque isso estimula, eles trazem tanta coisa, tanta informação. Eu digo sempre, eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Eu sou só uma ensinando para 50, 100, né? E eles são 100, 50 ensinando para mim, então eu me beneficio muito mais, com certeza. Mas o programa ele traz muitos benefícios, né? Eu acho que o maior deles é a gente gerar esse pertencimento, o engajamento do aluno, né? Gerar essa relação mais próxima. E eu acho que mergulhar nessas competências, mergulhar nesses dados e trazer isso para a nossa sala de aula vai com certeza beneficiar e trazer muitos pontos positivos aí para tudo aquilo que a gente quer entregar para os nossos alunos e para tudo aquilo que eu tenho certeza que eles querem entregar para a sociedade como profissionais. Então, só agradecer, Josefa, a sua presença aqui conosco no Antessala Docente dessa segunda-feira, 3 de novembro, dizer que é sempre um prazer aqui poder falar para os nossos professores nesse momento que antecede a sala de aula. É um bate-papo rapidinho, mas com certeza muito produtivo. Então, agradecer a você por estar aqui, dizer que o Antessala Docente está aqui sempre aberto, volte quando quiser para contar mais sobre esse programa, tá? E agradecer aos professores que estiveram aqui conosco hoje e para aqueles que ainda vão ouvir falar e muito desse programa, vão assistir o Antessala depois, vão ouvir o podcast, e é isso aí. Então, agradecer aí a todos vocês e desejar uma boa noite, uma boa aula, e a gente se vê no próximo Antessala Docente. Obrigada, professores. Obrigada, Dani, Romero, Trigo, todo mundo. Grande Boa abraço, aula, viu? E gente. voltarei. Obrigadão, Ótimo, Rodrigo, José. pelo Muito apoio. obrigado. Tchau, gente. Boa aula. Boa noite.